Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Montenegro em mais um Etorocast muito especial. Convidado com um nome de peso na região e no Brasil inteiro também. Rui Terra Filho, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E falar um pouquinho sobre, agora que eu descobri, eu não sabia, que seu pai foi um dos pioneiros também do Nelore Mocho e do Quarto de Milha aqui no Brasil. Boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Rui, vamos começar um pouquinho falando de história, né? Qual foi a lição mais importante que você acha que seu pai te deixou pro dia a dia no campo? Meu pai, ele era um homem assim, raiz. Ele valorizava muito a dedicação das pessoas, né? Então, não só no campo, mas em qualquer profissão, ele sempre valorizava aquela pessoa que se dedicava, se esforçava, que veio do interior, foi para a cidade, ou que se esforçou nos estudos e conseguiu um lugar de destaque, né? Então, ele era assim, ele valorizava muito isso aí, você ser perseverante, persistente, esforçado. E como é que foi crescer dentro de uma família do campo e com um pai assim? Foi gratificante. Eu tive uma infância bem assim tradicional, né? Meu pai sempre valorizou os valores, entendeu? Nos ensinou os princípios e desde cedo levava a gente para a fazenda para mostrar, né, que a forma de trabalhar e aprender a gostar, né, do ramo da família, do negócio, né? E você, é até uma curiosidade, você já gostava ou aprendeu a gostar do trabalho no campo? Eu sempre gostei, porque meu pai fala que às vezes você tem que expor para aprender, começar a gostar, né? E tem pessoas que já gostam de cara. Eu, desde o início, eu acompanhei meu pai e nunca mais parei, né? Eu lembro eu andando a cavalo, né? Assim, junto com ele, né? Aham. No mesmo arreio, né? Naquele tempo usava mais arreio, hoje é mais sela, né? Então, bem criança mesmo, né? Então, ele desde cedo levou, desde cedo eu gostei e sempre acompanhei. Legal. A gente estava conversando aqui antes, pessoal, e ele estava me Uhum. contando da história do Rancho Quarto de Milha, que seu pai foi o primeiro presidente, né? As primeiras edificações foi ele que construiu. Ex- E se puder contar um pouquinho mais, que é uma Ah, história tá, interessante. tá bom. O início do Rancho Cordilheira tem até uma história interessante, né? Na década de 70, né, que o rancho foi fundado em 1974. Então, a ideia começou lá em 72, 73, né? Eu Aham. tinha ali 5 anos de idade. E naquela época tinha o bar. Não tinha internet, né? Não tinha consultorias. Então, os pecuaristas se encontravam no bar no centro da cidade, chamava, que o pessoal apelidava bar dos boiadeiros, para saber dos negócios, do comércio, e lá saber do que se tratava, né? E Aham. lá te surgiu a ideia, entendeu? De fazer um clube equestre. Por quê? O quarto de milha estava começando, né? E o quarto de milha entrou no Brasil pela região de Prudente, porque quem introduziu foi a King Ranch. E ela tinha fazendas na região de Prudente. Ela trouxe para fazer tropa de serviço, né? Aham. Então, era não tinha nenhum clube naquela época. O Rancho Quarto de Milha foi o primeiro do Brasil. Não E até tinha nenhuma associação, nada do nada, gênero. nada. Só tinha associação do Quarto de Milha, que é a BQM, né, que foi fundada em 1969. Você vê Aham. o Rancho 1974, né, só 5 anos após, né? Então, foi numa conversa de bar entre amigos, todos eles apaixonados por cavalo, que resolveram comprar 10 alqueires para construir um clube e poder se encontrar e levar animais lá para começar a treinar, andar e se divertir. Legal. Você estava falando também da criação da BQM, né? Que o seu pai comprou um garanhão um ano antes. Exato, né? Como eu disse, né? Quem trouxe o quarto de milha, né? Foi a King Ranch. E naquela época ainda não tinha leilões, né? Então você tinha que ter uma amizade com eles para eles, e eram poucos animais ainda, né? Disponíveis. Então eles só vendiam para amigos, né? Aham.
E então o primeiro cavalo puro do meu pai, né, foi em 1968, né? Quer dizer, um ano antes de fundar a BQM. Então meu pai foi um dos primeiros mesmo. Legal, hein? É, vivendo e aprendendo e a gente vai conhecendo as histórias, né? E deixa eu te falar, se você tivesse uma frase para definir seu pai, qual seria essa frase? Ah, uma frase. Meu pai era um homem que gostava de simplicidade e de trabalho, né? Então, tudo, ele falava que ostentação ofende, Aham. né? Ele gostava das coisas simples e gostava de trabalhar e gostava do que ele fazia. Legal. Eu já escutei falar bastante seu pai e a gente escuta falar muito disso, do trabalho, É, né? Trabalho, o homem trabalhador, né? Isso eu pelo menos acho muito legal escutar, sim, sim. né? Ele, ele trabalhou a vida inteira e fazia isso com prazer. Legal. E deixa eu te perguntar, você falou que seu pai comprou para o meu ganhou em 68 e a BQM foi fundada em 69. Como é que você acha que o Aras Terra, né, começou e ajudou a mudar o cenário do quarto de milha no Brasil? Assim, ele sendo um dos pioneiros, entendeu? E também tinha um plantel é, grande, né? Então, meu pai espalhou, depois também na década de 70, meu pai fez uma importação assim de vários animais, né? Foi lá nos Estados Unidos, bem no início, né? E trouxe 18 éguas e 2 garanhões, então uma coisa bem representativa naquela época, né? Aham. E então o plantel dele, assim, desde o início, depois ele ampliou o plantel, comprava muita cobertura dos melhores garanhões da atualidade, fazia leilões. Então, meu pai tem, assim, é, fala genética espalhada assim para o Brasil todo, né? Brasil todo. No Nordeste tem muitos animais lá na vaquejada, crioulos do Aras Terra. Legal, hein? Né? Então não é só em competições de laço, também na vaquejada também, né? Não, não, tem lá no estado do Pará, no Nordeste, no Sudeste, bastante lugares. Eu estive agora, no final do ano, em Campo Novo, lá no Mato Grosso, e foi engraçado que o esposo da minha sobrinha, ele é produtor de soja, né? E gostam de cavalo também. Aí ele Certo. falou, a gente comprou um cavalo do Aras Terra, né? Eu falei, olha, lá da minha região. Ele, eu sei, da sua região. Então, eu falei, caramba, aqui em Campo Novo, que é longe pra caramba daqui, né? Eu falei, ó, que legal, né? Ver que Prudente tá no Sim, mundo. sim. Prudente foi a entrada, né? Foi a porta de entrada do quarto de milha. Teve muitos criadores, ainda tem, né? Muita presença o quarto de milha aqui na região, né? Ainda é referência, né? Sim. E deixa eu te perguntar, a gente tava. Eu queria também que você contasse a história do Nelore Mocho. É uma história muito interessante, porque Prudente é referência na criação de Nelore Mocho ainda, né? E você falou que seu pai foi um dos primeiros. Exato, né? Meu pai foi um dos primeiros no quarto de milha e também no Nelore Mocho, né? Começou a registrar Nelore Mocho em 1968, né? E a fazenda Uirapuru foi a terceira fazenda a registrar Nelore Mocho no Brasil, né? Mas assim, na mesma sequência, né? Aham. Primeira fazenda foi o Vide Brito, depois a segunda fazenda do pecuarista Francisco Jacinto, né? Do saudoso Francisco Jacinto, que a família grande aqui de Prudente, e a terceira Irapuru, mas tudo na mesma sequência, né? Um dia após o outro, né? Então, a primeira vaca registrada do meu pai é número 165 da associação no Nelore Mocho. Então, bem no princípio. Vai ter história então, hein? Tem bastante. E deixa eu te perguntar, por que o Nelore Mocho? Vocês viram alguma coisa diferente na raça? Ou viu que estava no começo era uma Então, oportunidade? meu pai sempre gostou do Nelore Mocho, né? Ele falava que era mais assim padronizado, entendeu? Mais seguro e ele sempre gostou, apesar de a gente, né, usar o Nelore padrão também em algumas vezes, né? Um touro muito bom padrão, a gente usa também, insemina desse touro para aproveitar a genética, né? Porque a raça é a mesma, né? O que muda é que um é aspado e o outro é mocho. Então, quando tem animais muito bons, de chifre, a gente também usa no plantel Nelore Mocho para agregar, né, genética, né? Hoje em dia vocês continuam utilizando
tanto os dois, né? O padrão e o Exatamente. mocho. Priorizando o Nelore, o mocho, né? Usando o mocho, aliás, usando o chifre algumas vezes para tirar a produção mocha. Entendi. E vocês criam também algum outro tipo de raça ou faz algum cruzamento? Não, criar somente Nelore mocho. Aham. Agora, fazemos um pouco de cruzamento, né? Um pouca coisa fazemos. E qual seria a raça? Seria o Angus, né? O Vocês Black Angus. fazem inseminação artificial? É isso. Bastante IATF de Nelore e IATF de Angus, né? Mas o, o melhoramento, o Nelore teve uma evolução tão grande nesses últimos, sei lá, 15 anos, né? Que tá cada vez mais, né, o Nelore mais precoce, mais produtivo, uma carcaça moderna, até com marmoreio. Então, assim, e tomou um pouco o espaço do cruzamento, mas ainda temos. Ah, legal. É assim, você cresceu dentro da pecuária, dentro do nascimento do Nelore aqui no Brasil, do quarto de milha. Como é que você acha que a tecnologia, IATF, transferência de embrião, pode agregar e continua a melhorar e ajudar a pecuária? E também a genética equina também. Ajuda, sem dúvida nenhuma, fica mais democrático, mais acessível, né? Então é uma evolução muito, muito grande, né? Assim, é que nem eu falei agora há pouco, né? A evolução do gado, consequentemente da pecuária, da agricultura, do agro, foi muito grande nesses últimos 20 anos, né? Muito grande. Entendi. E falando em agricultura, vocês mexem com a agricultura também? Então, nós temos terras, né, de agricultura, mas temos um parceiro agrícola, né? Então, aqui no estado de São Paulo, a terra arrendada para cana e no Mato Grosso do Sul, né, tem um parceiro que toca a operação, né? A gente, na pecuária, faz o ciclo completo. Legal. Vocês têm alguma tradição de família dentro do campo de como gerir os negócios ou não? É, a- o membro da família vai, se especializa ali e aí vai atuar no campo. Tem alguma fórmula? Não, não, não. É se dedicar mesmo, né? Então, vamos supor agora, eu tenho, assim, sobrinho que se formou em agronomia, né? Meu filho ainda é novo, né? Ainda tem só 17 anos, né? Então, pensa em fazer administração, né? Mas, assim, é, então, cada um faz de tudo um pouco, né? Aham. De tudo um pouco. E hoje tem que tomar muito cuidado na gestão, né? Então, de olho na gestão. E como é que você faz para manter a gestão mesmo estando à distância? Hoje se tornou mais fácil lidar com a distância, né? Com a internet, com o WhatsApp, com vídeos, né? Aham. Isso aí facilitou demais, né? Hoje a internet é rápida, né? Na fazenda, que era um problema. Você tinha internet, mas era lenta. Hoje não. Hoje a internet de qualidade, né? Na fazenda ajudou demais, né? Então você, mesmo longe, você está mais presente, né? Agora, claro que isso não substitui você estar lá, conferir todo o trabalho e acompanhar, né, o desempenho, né? Ah, entendi. Então, apesar de toda a tecnologia, o presencial ainda é. Fundamental, né? Fundamental. É que nem meu pai fala, né? O olho do dono, né? Ir lá e conferir, né? Porque você sente, né? Então, claro que, a ferramenta agrega, ajuda, mas assim, você está presente, entendeu? Você é muito mais, é, como fala, você sente muito mais a, o problema, ou a necessidade, ou o que deve ser feito, né? Entendi. E eu vi uma pergunta aqui que a gente selecionou que eu achei muito curiosa porque, como eu disse, né, você cresceu dentro do berço Do agro. do início de tudo, né? Como é que é lidar? A gente está vivendo um momento de crise agora, né, diplomática, que está tendo Isso. embargo nas carnes e tudo mais, no agro em geral, um presidente que não ajuda, né, o agro. Como é que lidar com essas crises? Porque você já passou por outras crises, né? Mudança de plano de moeda, mudança de governo. Como é que
ter essa resiliência, né? E continuar firme, continuar olhando para frente. Tem que ser otimista. O Brasil tem um potencial muito grande, né? Porque, que nem você falou, o governo não ajuda, certo? E, e o agro está de parabéns porque vem carregando o Brasil, né, nas costas, né? Então, imagine se tivesse um apoio do governo, né? O que não seria, né? Agora, para enfrentar as crises, entendeu? Precisa ter assim, pé no chão e sempre ter uma certa reserva, né? Porque nas crises também surgem oportunidades, né? Então, às vezes é crise para um, oportunidade para outros, né? Então, porque existe a crise causada pelo governo, mas existe a crise que é do negócio, né? Porque todo negócio tem altos e baixos, né? Então, você tendo a reserva, porque para uma empresa, o caixa é o rei, né? Então, na crise, se você tiver caixa, você faz boas oportunidades, né? Aproveita, né? Aproveita. E uma que surgiu aqui, você acha que ainda é rentável ou é um bom investimento comprar terras no Brasil ou melhor quer desenvolver a atividade e a renda? Isso aí cada um tem sua conta, porque é difícil de falar. Porque vamos supor assim, essas terras que já estão bem valorizadas, é difícil, entendeu? Porque daí, por mais que a produtividade aumentou, para você ter esse retorno, né? E antes, com as terras baratas, o retorno era 6 anos. Hoje virou 30 ou mais. Então, praticamente se torna inviável, né? Então, ah, agora seria para lugares mais longe, com terras mais baratas. Aí é uma opção, né? Agora, lugares próximos é muito difícil. Eu ia fazer até essa pergunta agora, né? Um jovem chega para você e pergunta, Rui, tô indo lá para Roraima. Você encorajaria ou falar, não, melhor não ir para lá não, porque ainda tem muito a desenvolver lá ou não? Ó, vai lá e faz Ah, acontecer. eu acho que deveria ir, entendeu? O jovem deveria ir, porque é nos lugares novos que estão as grandes oportunidades, né? E ainda já valorizou, mas tem espaço para valorizar mais, né? Então, então se torna e a pecuária, né? Ela sendo assim de um porte maior, ela acaba tendo um custo menor, né? Tem uma certa escala, né? Entendi. Você, se fosse hoje para algum estado desvendar, desbravar, qual seria? Olha, o Brasil é muito bom, né? Entendeu? Mas assim, o MT, o Mato Grosso, eu falo que não é um estado, é um país, né? É praticamente um país, né? Porque o agro lá é muito forte, né? Cidades novas, né? Cresceram muito rápido, né? E então a infraestrutura, alguns lugares ainda falta, mas já não é, entendeu? Como antigamente. Quando eu comecei a formar, é, quando eu comecei a formar fazenda, quando 20 e poucos anos, né, dentro da minha mala eu carregava uma máquina fotográfica e lanterna. Em muitos lugares que eu ia não tinha energia, né? Cara, E hoje todo lugar tem internet, todo lugar tem energia, a estrada pode ser ruim, mas é um ruim que é muito melhor do que era no passado, né? sim. E sem falar aviação comercial, né? E também que para lugares mais longe, né? Você pode usar a aviação comercial, e depois pegar um carro e acabar de chegar na fazenda. Então, tudo isso tem que botar na ponta do lápis, né? Então seria o Mato Grosso, o estado. O Mato Grosso, então, é que eu não conheço outros estados. O Pará, tem um potencial muito grande. Eu não conheço pessoalmente, mas ouço falar muito bem, né? Aham. Tanto o Pará como o Mato Grosso, o grande problema é o ambiental. E existe uma barreira muito grande no Brasil de você produzir. O Brasil, né, é o país exemplo, né, em preservação, só que os nossos governo, né, não divulga isso no exterior, né? Então há uma pressão muito forte para não ter expansão agrícola, né? Uma hora, não sei quando,
né? Vai ter que acontecer, porque a população aumenta, a produtividade aumenta, mas chega uma hora que vai ter que ter um pouco mais de área, né? Então, mas o Mato Grosso, que eu conheço, eu acho um estado muito promissor, tanto é que ele lidera, né, o, muitos produtos do agro, né, o maior produtor de soja, né, acho que já é o maior produtor de milho também, o algodão cresceu demais, maior rebanho bovino, né, muitos frigoríficos no Mato Grosso, né, cidades boas, né, e ainda uma população pequena, né, Sim. ainda uma população pequena. No Mato Grosso, de uma cidade para outra, é 100 quilômetros, então é um estado ainda jovem, com muito potencial, né. Sim, eu estive, como eu falei, né? Eu estive lá em Tangará da Serra, é, Campo Novo, né? E é engraçado porque eu tinha uma visão de que era só soja em Campo Novo. Mas não, tem soja, gado pra caramba, numa terra que é cara ali, né? Em Campo Fazem Novo. muita integração, né, É, é, muita integração pecuária e agricultura, né, e o agricultor acabou virando confinador, né, sim. porque, né, aprendeu, né, aprendeu a trabalhar com o gado e virou confinador. E mudando um pouquinho de assunto, onde que você também indicaria para o jovem buscar conhecimento? Ah, eu quero entender mais sobre isso. O que que eu faço? Eu vou para uma faculdade? Vou estagiar numa fazenda? Vou. Tudo agrega. Claro que a faculdade agrega, né? Por exemplo, no agronegócio, tanto agronomia, veterinária, zootecnia, ou mesmo administração. Por quê? Porque tudo passa por gestão. Então, né? Aí é gosto, perfil do produtor, né? Um é agrônomo e administrador, o outro é administrador e vai atrás do conhecimento agronômico, né? Aham, Mas tudo passa pela gestão. E, além da faculdade, ter alguém como eu gosto assim. Acho que isso eu peguei do meu pai. Meu pai sempre tinha algumas pessoas ou empresas como referência, como filosofia, né? Entendeu? Então, além da faculdade, ter pessoas como referência, participar de palestras, né? Dia de campo, né? E troca de ideias, né? Porque a evolução está muito grande. Tem hora que você fala, meu Deus, eu estou acabando de assimilar uma coisa nova, já vem outra, né? É muito exato. rápido. E agora uma curiosidade, quem são suas referências nesse meio agro? Não, assim, às vezes um vizinho, às vezes um amigo, você entendeu? Ou mesmo um agricultor que aparece na televisão, entendeu? Certo? Então, assim, algumas referências de gestão, né? Que a gente aparece na mídia, né? Aham, Então, isso é importante. E frequentar também, né? Consultoria também é muito bom. Eu acho que grande parte, né, desse progresso rápido, né, também foi as consultorias, né? Porque eles trazem, assim, a experiência, né, e a bagagem, né, de várias fazendas para você, né? Então, não é uma experiência de uma ou duas, né, mas é de muitas fazendas e de vários anos, né? Então, isso é muito bom. e o que que você acha que significa tradição no campo, falando já que tem as consultorias fizeram bastante um trabalho de desenvolvimento. Né? Você acha que a tradição é importante? A tradição é usos e costumes, né, que a gente quer passar para a geração para mostrar uma forma de valor, né, uma mensagem, né? Muitas vezes, por exemplo, né, hoje, eu, quando, quando eu começava a formar fazenda, você era obrigado a andar a cavalo, Aham, né? Há 40 anos atrás, entendeu? Porque nem todo lugar você ia de caminhonete, né? Hoje as fazendas, né, são com corredores, né, estradas muito boas, cercas muito boas, áreas totalmente limpas. Então, você vistoriar a fazenda de caminhonete, ou até de moto, ou tem gente que usa quadriciclo, é super rápido e fácil. Mas eu faço questão, assim, de sair a cavalo, né? Não todo dia, algumas vezes, por tradição, por gosto, entendeu? Por prazer, né? Então, e só que os nossos pais, né, era uma prática
que não era e fazia parte da rotina dele, né? Tinha que andar a cavalo para vistoriar a fazenda. Hoje você vistoria de drone, de quadriciclo, de moto, de caminhonete, né? Mas a gente gosta também de algumas vezes sair a cavalo por tradição e por prazer. Eu concordo com você, né? Eu acho que às vezes a cavalo você até tem um olhar mais clínico, né? Ah, sim. Gasta mais tempo, mas que você acaba tendo um olhar mais clínico, é verdade. E eu acho que até é o tempo que você falou, né? Gasta mais tempo, você tá vendo problema. Às vezes, pelo fato de estar mais tempo ali, você consegue enxergar a própria solução ali mesmo. Exato, exato, exato. Eu gosto, né? Fazendo um pouco maior, é mais difícil de você andar a cavalo, mas às vezes você anda mais por perto, entendeu? Mas eu gosto. E você procura trazer a família junto também. Sim, eu tenho um casal de filhos, né? A minha filha mais velha, a Valentina, está fazendo medicina, e meu menino, o Rui Neto, né, que tem o nome do avô, ainda está no colegial, né? Mas desde criança eu levei eles para fazenda, né? Porque eu falo, e mesmo que ela atua fora do agronegócio, né, no caso medicina, né, mas manter as raízes, né, e ela tem uma fonte de renda diversificada, né, uma renda para ela, né? Então, ou seja, não é porque ela é médica, vai ser médica, que ela precisa se desfazer da fazenda. E ela tendo esse contato desde o início, né? Então pega um amor, pega gosto né? E interage com a fazenda. Então isso eu acho importante. E você, eu sei que está muito cedo ainda, né? Até porque seus filhos são muito novos, você é muito novo também. Mas você pensa em preparar algum dos seus filhos para sucedê-lo, para fazer uma sucessão ali, tocar, continuar o negócio de família. A gente sempre pensa, né? Vamos supor, o, eu assim, embora eu tenha um casal, eu gosto que os dois, né? Gostam valorize as raízes da família, né? Agora é natural que o meu filho mais novo, que ele gosta de fazenda, né? Ele vai acabar assim, se continuar assim, sendo um sucessor natural, né? Pela profissão e pela proximidade, né? Mas a Valentina, mantendo as raízes, sendo sócia do irmão, isso eu acho que seria interessante. Entendi. E já também preparando eles dois, você com sua experiência, qual conselho que você pode falar aqui abertamente que você daria para os seus filhos? Olha, na pecuária, não faça isso. Ou falando, não faça isso e faça isso. O básico aqui, Ah, tá. ou Se fosse para falar o que fazer, né? Eu acho que não só na pecuária, né? Mas assim, o que faz a diferença? Fazer bem feito, né? Fazer bem feito, né? E eu gosto, assim, de tudo que eu faço, fazer com planejamento, né? Eu fiz administração, eu teve uma aula que para mim praticamente foi um norte da minha faculdade, né? Que assim, essa frase não, esses itens, planejamento, organização, direção e controle, né? Então, você fazendo as coisas com planejar primeiro, para depois se organizar, depois executar e depois conferir, faz toda a diferença, né? Então, e aí com dedicação, fazer bem feito, né? Fazer bem feito. e o que não fazer. Tem muita coisa para não fazer, né? Mas assim, uma das coisas que eu acho que não pode fazer é parar de investir, entendeu? Por exemplo, que nem nós falamos aqui, né? Nós passamos o país passa por uma crise e já teve outras crises e outras crises virão, né? Mas a gente nunca pode deixar de investir. Ou investir mais ou investir menos, mas sempre investir, porque o investimento é o caixa de amanhã. Se você para de investir, certo? O agronegócio, as coisas são tudo muito caro. Formar uma fazenda é caro, estrada, manutenção de estrada, manutenção de pastagens, né? Então, se você deixa de investir, quando você volta a investir, está represado, acumulou. Aham. Aí se torna é,
bem pesado. Então, eu acho que isso aí é problemático, entendeu? Legal, especialmente no momento como que a gente está vivendo agora, né? Que É. tem muita gente, eu percebo que está insegura de dar o próximo passo, né? Ah, não sei para onde que vai o arroba com essa crise aí. O que que você diria no momento atual que a gente está vivendo dessa crise? Mas é o que eu acabei de falar, entendeu? Ou investir mais ou investir menos, mas sempre tem que investir, sempre tem que acreditar. Por quê? Porque após uma baixa vem uma alta, e após a alta vem a baixa, é o mercado, né? Então, se você não investe hoje, quando vier a alta, meu pai falava, o que, que adianta o boi subir se eu não tenho boi para vender, né? Então, você tem que estar no jogo, você tem que estar, Vai né? pegar os altos e baixos, Você né? tem que estar no jogo, né? E tem que estar no jogo para depois aproveitar o mercado melhor. E quando está em baixa, né, você tem que ter uma reserva para passar essa baixa, né? Porque se você faz o teu orçamento assim exato, qualquer crise você fica de calça curta. Então você tem que ter uma reserva, né? E você faz algum tipo de proteção na bolsa ou não? É só no gado mesmo? Então, quando gado de confinamento tem que ter, né? Hoje o risco é muito grande, né? Então, pelo menos uma trava aí de baixa, é, acho que muito bom. Te E, dá mais tranquilidade. e quais você também atua na cria, na recria, faz o ciclo completo? Ciclo completo, né? Entendi. A gente faz o ciclo completo, usa muito IATF, né? Praticamente 100% do gado nós fazemos IATF e depois repassa com touro, né? A IATF sempre primeiro com o Angus ou não? Com o Nelore também? Não, é mais o Nelore e uma parte do gado Angus. E você tem percebido uma diferença de valor no arroba quando vai vender para o frigorífico, quando é meio sangue ou quando é só Nelore? É, alguns frigoríficos, né, tem um programa, né, para carne Angus, né? E como também a carne também do Nelore existe, né? Mas assim, o custo do Nelore é mais barato, né? Então, e o Nelore com esse aumento de produtividade, né? Ele encostou, entendeu? Na produtividade, né? Do Angus com um custo mais barato. Então, e, o que está fazendo a diferença é esse incentivo aí ah, da carne, né? Porque se não tivesse esse incentivo, eu tô falando que o Nelore compensa mais. Ah, eu ia perguntar isso agora, se é rentável, se você porque assim, a gente conversou outro dia com o Theo aqui também, que ele falou, já não está tendo tanto estímulo para produzir um boi melhor, um boi de qualidade, né? O boi China, em relação ao boi comercial, diminuiu bastante É, o spread que tinha, né? isso. Então, o frigorífico não está dando tanto estímulo, mas a gente precisa continuar É, evoluindo. é, o boi China deu um grande incentivo para a pecuária brasileira, porque o boi China, né, é considerado boi China até 30 meses, né? Então, os pecuaristas, quando surgiu a premiação do boi China, começou a intensificar mais, né? Produzir mais rápido, né? E depois, entendeu? Mesmo quando diminui esse prêmio, né? Acaba sendo uma vantagem que você está com mais produtividade na fazenda, com mais lotação na fazenda, com mais arrobas produzida na fazenda, né? Então, mesmo que na hora de vender seja uma diferença pequena, mas você está tendo o ganho de produtividade na fazenda. Então você está melhorando sua gestão É também, né? exatamente, né? Você está sendo, né? Você está produzindo um gado mais cedo, né? E gozado, né? Hoje o Nelore, né? Ele está mais precoce e abatendo mais pesado, né? Então vamos por a gente com gado crioulo, né? Abate boi a pasto, porque hoje boi a pasto no Brasil, eu acho que é, acho que 100% só pasto não tem, né? Todo mundo suplementou hoje. Então, com a suplementação, você mata boi com 30 meses a pasto, entendeu? Com 20 arroba e meia, 21 arroba, né? Gado de qualidade. Ah, legal. A gente está falando tanto do Nelore aqui, é até engraçado porque
é um desenvolvimento um pouco, na minha opinião, silencioso, mas a gente está vendo que o Nelore está desenvolvendo pra caramba, né? Eu mesmo gosto muito de comprar ali no Açougue Bravura. Certo. E lá Ah, tem muito bom. lá as carnes do Mêncio Abraão, né? Amigo Do, nosso, do né? pessoal que faz Faz um a. trabalho bem feito. E assim, é engraçado ver isso, porque a qualidade já, em relação ao Angus, já tá pau a pau, né? Ah, exatamente. Você acha que é uma carne de Angus ali, aquele marmoreio, né? Se não tiver na É, etiqueta, exato. É igual, né? É igual. E o Angus, né? Já ele tem uma carne marmorizada e eles fazem um trabalho para marmoreio, para aumentar o marmoreio. E o Nelore também, né? Que tinha pouco marmoreio e agora já está tendo mais marmoreio. Agora, entendeu? Então, mas o fundamental é que o rebanho nosso está sendo abatido, né? Com uma idade bem mais nova. Então, uma carne, um boi jovem, né? Isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. e em relação já falando da carne como um todo brasileira, Hum, inserida no mercado mundial, você acha que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz? Porque no grosso é commodity, né? A gente isso. vende, ou não, ó, vamos buscar melhorar para atingir mercados mais exigentes. Então, a carne brasileira melhorou muito, mas no exterior ainda ela é conhecida como uma carne commodity, entendeu? Lá fora ainda não teve o reconhecimento da qualidade da nossa carne, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar para melhorar a nossa imagem, né? É que nem a imagem do produtor rural, né? Tem que ser melhorada lá fora, porque aqui dentro nós já fazemos a lição de casa bem feita. Só que a imagem é distorcida lá fora, né? Entendeu? Aqui a gente tem a produção sustentável respeitando a legislação que é muito exigente, mas para muitos né, a gente não respeita o ambiente. Então, quer dizer, falta uma comunicação melhor, né? Isso aí. E a nossa carne, ela melhorou muito, né? Mas ela tem que ser mais divulgada, essa qualidade, essa melhora que teve, né? Tem que ser mais divulgada. Ah, legal. Rui, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Eu, particularmente, aprendi muita coisa aqui. O que eu saio dessa conversa aqui é pensando em gestão e planejamento, né? Como eu te falei, né? Eu passo ali na frente da propriedade que é da família e a gente vê um trabalho belíssimo ali que seu pai começou, que vocês estão continuando. Dar os parabéns também por isso. Também falando que quando a gente escuta falar no seu sobrenome, em vocês, a gente escuta falar em trabalho, dedicação ao campo. Isso é muito legal, né? E eu gostaria, para finalizar, que você deixasse uma mensagem para os jovens, para quem está querendo, às vezes não é jovem, mas é alguém que está querendo começar na atividade pecuária, um incentivo aí para o pessoal. Eu acho assim, todo profissional ele atinge assim, ele atinge o melhor se ele fizer o que ele gosta, né? Então, se ele fizer o que ele gosta, né, já é o princípio. E eu já repeti aqui, né, de fazer bem feito, entendeu? Ter algumas pessoas, algumas empresas como referência e estar sempre atento à evolução, né? Porque a pecuária, a agricultura, está surgindo assim técnicas novas, melhoramentos novos, então a gente tem que estar atento e aberto às inovações. Beleza, Rui, muito obrigado. E a casa está sempre aberta. Tá, eu que agradeço, foi um prazer aqui bater o papo com você. Um Obrigado. abraço.